Graça e paz, irmãos. Hoje, dia 29/6/2020, o nosso quarto dia de devocional da nossa campanha 40 dias de jejum e oração, avivamento verdadeiro. Nosso tema de hoje é as evidências da presença do Espírito Santo. Há diversas evidências da obra do Espírito Santo. Há um avivamento espiritual. A primeira evidência, convicção de pecado e salvação. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo, cerca de 3.000 pessoas. Está em Atos 2, 37, versículo 38 e 41. Quando há avivamento, o Espírito Santo cria uma atmosfera de busca das coisas espirituais e as pessoas têm uma forte convicção de pecado. Condutas que sempre foram aceitáveis pareceram inacreditavelmente malignas. As pessoas correm para Deus buscando o perdão dos seus pecados. O resultado é uma grande colheita de almas. O livro de Atos registra parte desta colheita. No início eram 120 pessoas, depois 3.000 pessoas, chegando a 5.000 pessoas, e o crescimento continuou. Meus queridos irmãos, como nosso coração devia ansiar por uma grande colheita de almas em nossa nação. Como precisamos de verdadeiras conversões e verdadeiros seguidores de Cristo. A segunda evidência da obra do Espírito Santo é a igreja começa a se estruturar. O livro dos Atos também registra a forma como a igreja começou a se estruturar. A vida em comunidade, uns aos outros, começa a acontecer. Os dons fazem a igreja funcionar. Os apóstolos começam a estabelecer a doutrina e a estrutura ministerial. A igreja começa a funcionar como um corpo de Cristo. Está em Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47. A terceira evidência da obra do Espírito Santo, muitos milagres. O primeiro milagre registrado no livro dos apóstolos após o Pentecostes foi a cura de um aleijado. Capítulo 3, daí por adiante, diversos sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos e demais membros da igreja. Notem que os milagres tinham um propósito de glorificar a Deus e produzir temor nas pessoas. A quarta evidência, oposição. Uma evidência clara do avivamento é a oposição. Notem que começa com os líderes religiosos. Isso aconteceu porque o avivamento tira estes líderes de uma zona de conforto e começam a temer por sua posição e sustento. O mais incrível é que usam a palavra de Deus para levantarem oposição, assim como fizeram os líderes religiosos quando houve o derramar do Espírito Santo. No capítulo 4 do livro de Atos, Pedro e João foram chamados para dar explicação do milagre e testemunharam poderosamente aos líderes religiosos. Foram ameaçados e proibidos de pregar, mas deram a seguinte resposta: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. No versículo 20. A quinta evidência, muita oração. Um dos ingredientes básicos da história dos Atos dos Apóstolos é a oração. Em todo o livro encontramos referências constantes sobre o povo de Deus orando. E é exatamente esse ingrediente que está faltando em nossas igrejas. Os crentes individualmente têm negligenciado o seu tempo a sós com Deus. As reuniões de oração têm se tornado raridade em algumas igrejas. Não há mais vigílias, poucos estão planejando uma jornada de oração. Aos domingos,
Nossas igrejas estão lotadas, mas durante a semana, no culto de oração, poucas pessoas participam. As atitudes deixaram claro que a oração foi colocada em segundo plano. Precisamos urgentemente de um avivamento espiritual. A sexta evidência: a igreja começa a se espalhar. Os líderes e as igrejas começam a receber a visão missionária e se espalham por todas as partes pregando o Evangelho de Cristo. Quando vem o avivamento, muita gente é salva e o próprio povo de Deus começa a querer que todas as pessoas também tenham a experiência da salvação. Alguns irmãos que têm a visão missionária sempre estão preocupados com o avanço do reino de Deus e fazem diversos esforços para mobilização de pastores e igrejas e conseguem algum resultado. Mas quando vem o avivamento, missões nascem naturalmente no coração dos seguidores de Cristo e eles se entregam de corpo e alma para a obra de Deus. Por outro lado, o próprio Espírito Santo começa a dirigir a obra missionária. No livro de Atos, Filipe evangeliza o primeiro-ministro da Etiópia e o evangelho vai para o norte da África. Paulo e Barnabé fundam a igreja de Antioquia, que foi a base missionária para as viagens do apóstolo Paulo. O evangelho se espalhou por todos os lugares e esta é uma das razões fundamentais pelas quais precisamos de avivamento espiritual. Milhões estão perdidos e precisamos levar-lhes a palavra da salvação. Que Deus nos abençoe. Os motivos de oração. Ore para que o Espírito Santo levante um forte avivamento de oração em prol do avivamento. Ore para que venha convicção de pecado sobre os crentes e não crentes. Peça a Deus que prepare sua igreja para a perseguição. Peça a Deus para manifestar a sua graça sobre as pessoas que estão sofrendo com essa pandemia. Muitos estão contaminados com o vírus Covid-19, para que Deus esteja curando e restaurando suas vidas. Estejam também orando pelos enfermos. Nós estamos com muitos enfermos das nossas famílias mesmo, parentes nossos enfermos, em camas, em leitos de UTI, para que Deus tenha misericórdia, que cure e restaure. Esteja também orando pelas famílias enlutadas, para que Deus esteja dando consolo, que o Santo Espírito esteja fortalecendo cada coração. E que Deus esteja nos abençoando, que nós possamos ter um dia de muita reflexão da palavra do Senhor, que nós possamos realmente perceber essa importância do avivamento e da oração. Deus abençoe em nome de Jesus.